Teve algum péssimo investimento ali? Qual foi o, sei lá, ou todos eles acabaram sendo ruins? Você era mais trader? O que... Eu tomei uma porrada, zerei, perdi o dinheiro no mercado futuro e tive que vender minha carteira de ações que eu tinha comprado, né? Eu carregava uma carteira boa de ações já naquela época para pagar o prejuízo no mercado futuro nos derivativos. E meu pai falava assim, eu rezo todo dia para você quebrar. Você falou que perdeu muito dinheiro ali, né? Teve algum péssimo investimento ali? Qual foi o, sei lá, ou todos eles acabaram sendo ruins? Você era mais trader? O grande erro é tradar, é mexer com opção, derivativo, trabalhar alavancado, mercado futuro. Esse é o grande erro, né? Todo jovem entra nesse mercado, não entende nada de nada, acha que entende, aí dá aquela primeira ganhada de dinheiro, aí acha que é um gênio, até tomar porrada. E é a falta de disciplina, a falta de controle de risco, etc., que te leva a isso. Uhum. E eu lá jovem, na minha pessoa física, trabalhando, não tinha dinheiro nenhum, morava com o pai, não tinha família, não tinha ninguém para sustentar. Aquela coisa, você é propenso a tomar mais risco. E você ganha dinheiro, aumenta a testosterona. O jovem já tem muita testosterona. A testosterona faz você tomar mais risco, isso é comprovado, estudos científicos. Então, e você ganha dinheiro, tua testosterona aumenta ainda mais, e você toma mais risco, até você tomar uma porrada e quebrar a cara. Que foi o que aconteceu comigo lá no mercado em 1998, eu estava alavancado, veio a crise da Ásia, eu tomei uma porrada, zerei, perdi o dinheiro no mercado futuro e tive que vender minha carteira de ações que eu tinha comprado, né? Eu carregava uma carteira boa de ações já naquela época, para pagar o prejuízo no mercado futuro nos derivativos. Então eu vendi minha carteira de ações, paguei todos os meus prejuízos, zerei. Aí fui trabalhar de novo e meu pai falava assim, eu rezo todo dia para você quebrar. Todo dia ele falava, é o único jeito de aprender é quebrando. Então eu torço todo dia e uma hora você vai quebrar. Aí quando eu quebrei, ele falou, ainda bem que você quebrou com essa idade, porque com 18, 19 anos, tinha 18 anos, não tinha nem completado 19. Então com 18 anos você perder tudo é fácil, porque você se reergue, você ainda mora com seus pais, está na faculdade, você ainda pode trabalhar, etc. Então você perder todo o teu dinheiro nessa idade é bom. O duro é quando o cara se acha um gênio, vai indo, alavancando, chega aos 30 anos nessa toada, o cara tá casado, cheio de filhos, e aí toma porrada e quebra. Esse é o difícil. Aí pro cara se reerguer é quase impossível. E o cara quando quebra, ele aprende, porque ele é obrigado a estudar mais, ele é obrigado a ter controle de risco, ele é obrigado a entender o que ele tá fazendo. Ele começa a entrar nesse mundo de investimentos de uma maneira correta. Então assim, todos os bons gestores que eu conheço, etc., eu já vi que já tomaram pancada lá atrás, né? Eles sempre apanharam muito no derivativo, em qualquer outro lugar. A gente foi episódio passado, retrasado com o Guilherme Afonso. Retrasado. É um dos personagens do Fora da Curva, e na primeira edição do Fora da Curva, né, tem a história do Florian e do Guilherme Achê, dois grandes investidores de ações, dois nomes bem conhecidos aí no Velho Invest, investimento de longo prazo, mas que no começo da carreira tomaram uma bela de uma pancada operando outros mercados, né, operando, fazendo mais trading mesmo, e isso acaba sendo um aprendizado, né, até é meio contra-intuitivo isso, né, mas é bom que o investidor, ele meio que aprenda com o erro no começo, né, porque acaba sendo o grande professor. Todo mundo sabe que investir é melhor para o longo prazo, que é melhor comprar as empresas mais lucrativas e tudo mais, mas às vezes só na prática que ele vai realmente aprender isso aí, né, porque ele começa a entender na pele a importância de gestão de risco e disciplina e tudo mais, né? E o aprendizado ali foi o quê? Nunca se alavancar ou... Nunca mais, acabou a alavancagem. Naquele dia acabou, nunca mais. Hoje em dia o pessoal fala, nossa, mas você põe todo o teu dinheiro em ações, em renda variável, você não tem medo, você vê teu patrimônio dividir por 2, depois dobra de novo. Você tem esse estômago, você dorme tranquilo. Pra mim isso é brincadeira. O cara que trabalhou alavancado, se você tinha muito mais perigo de sumir tudo, de perder, de ganhar, quando você tá em ações, você acha aquilo ali uma brincadeira de criança. Você dorme que nem um bebê. Então, pra mim, assim, ter meu patrimônio todo em ações, veio uma pandemia, um Covid, dividiu por 2 meu patrimônio, não tem problema nenhum. Aí passou mais 3 meses, dobrou de novo. Eu durmo tranquilo. E qual foi o trade? Qual foi o trade? Na época, era boi gordo, arroba de boi na BMF, no mercado futuro de boi. Eu tava comprado, o boi naquela época era em dólar, aí veio a crise, o dólar subiu, o boi caiu, e aí eu tomei aquela pancada no câmbio, uma coisa que não tinha nada a ver, crise da Ásia, câmbio, eu perdi dinheiro no boi e na BMF.
E aí tive que vender minha carteira de ações, que era bárbara, ações tops, uma carteira que me dava dinheiro, tive que vender para pagar o ajuste, né? Para zerar e pagar o ajuste do boi. E mesmo no mercado de boi, depois daquele ano, né, eu comecei a operar boi profissionalmente, né? Foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro para montar a Guepardo e montar ações. Nesse mercado de boi, eu ganhei muito dinheiro. Depois, durante 12 anos, 13 anos seguidos, eu ganhei todos os anos no mercado de boi. Não perdi um ano. Mas daí eu aprendi a operar desalavancado, operar de uma maneira conservadora. Então, eu aguentava as porradas que vinham, a volatilidade do mercado, a sazonalidade. Então, vinha geada, o preço caía, depois subia na entre-safra. Eu aguentava aquelas porradas. E com isso eu consegui gerar muito caixa. Mas o mercado de boi é um mercado muito pequeno. Então, a Guepardo começou a ficar grande, aí não cabia mais no mercado de boi, eu tive que abandonar esse mercado, porque era um mercado que eu era limitado. O volume de dinheiro que dava para você ganhar era limitado no mercado de boi. Uhum. Então não adiantava. Uma coisa é um fundo de 10 milhões, você ganhar 10 milhões no mercado de boi, outra coisa é um fundo de 3 bilhões, 2.900 hoje, ganhar 10 milhões de reais no mercado de boi. Já não faz verão, não justifica. Mas como você aprendeu a mexer especificamente com o boi? Foi com o Luiz? Tinha fazenda, alguma coisa? O meu pai mexia muito no mercado de boi. Meu pai sempre gostou do mercado futuro. Meu pai trabalhou também em gestora antes. Ele fundou a Redding junto com o Luiz e com outro sócio. Então, assim, que depois comprou a Grifo, virou Redding Grifo. Então, assim, eles... naquela época, meu pai operava muito café, depois boi na época da Red, depois boi... E eles sempre operaram o mercado futuro. O mercado futuro agrícola era muito importante. Na década de 80 ele existia, né, bastante no Brasil. E eu aprendi a operar esse mercado de boi. Era um mercado que você não precisava de dinheiro, você podia operar alavancado. Então um cara que não tinha dinheiro, como é que você fabrica dinheiro para comprar ações? Eu ficava desesperado, porque eu vi um monte de ações baratas e eu não tinha dinheiro para comprar. E eu falei, preciso fabricar dinheiro, como é que eu vou? E aí eu fabricava. Uma maneira que eu fabriquei dinheiro também, eu falei, pai, você vai pagar minha faculdade? Ele falou, vou. Eu falei, então, são 4 anos, custa tanto por mês, 48 meses, multiplica aí, vamos descontar, trazer valor presente, desconta aí numa taxa de juros da época, e você me dá o dinheiro a valor presente? Ele falou, mas e se você pegar uma DP? Isso vai custar mais caro, e se você bombar, perder um semestre, tiver que pagar um semestre a mais? Eu falei, não, eu tomo o risco, eu pago do meu bolso. E aí ele me deu o dinheiro antecipado, e foi uma maneira de eu começar a comprar. Eu já tinha perdido tudo em 98, e foi uma maneira de eu começar já com algum dinheiro, ter uma carteira de ações, começar um clube de investimentos. E aí foi indo. A ideia do clube foi para diferir, nunca foi para ter uma gestora. Foi para operar o meu dinheiro na pessoa física e diferir, não ficar pagando IR, porque eu operava na física, tinha que pagar DARF 6015. Então 15%, toda vez que eu vendia alguma coisa, eu tinha que pagar 15%. Aí eu montei o clube para não ter mais que pagar imposto. E aí, devido ao sucesso do clube, eu comecei a captar muito dinheiro, e aí virou uma gestora, fundo de ações, e aí virou o que virou. Mas foi tudo meio por engano, assim. Mas essa captação era meio que no boca a boca, né? Porque... Só amigo. Meus amigos iam lá, falavam, tô vendo que você tá ganhando dinheirinho aí, toma aí um dinheiro meu também, tô trabalhando, sobrou aqui 10 mil reais na conta. Eu montei o clube com 60 mil reais. Era o total do patrimônio do clube. Então, cara, o amigo vinha, botava um dinheiro. Até que o clube, naquela época, ele tinha um limite máximo de cotistas. Nem sei se hoje em dia ainda tem, qual é o limite. É 150, né? Menos, acho que é 49 pessoas. Hoje são 49. Na época eram 150, na minha época, quando eu comecei. E aí, quando atingia 150, eu tinha que fechar o clube. Aí tinha fila de espera. Então, ficava na fila de espera, meus amigos esperando alguém sair para o cara poder entrar. Então, aí que eu resolvi montar o fundo de ações. Eu falei, não, pô, isso aqui tá virando uma gestora, virou um negócio sério, vou montar um fundo de ações. Em janeiro de 2004, virou meu primeiro fundo de ações.